Agora, uma coisa do sistema também que tem que mudar, que é o lance na universidade, hoje, o cara ele entra para dar aula e para pesquisar ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Isso aí é um erro também. Sim. Porque às vezes o cara ele pode ser um excelente pesquisador, mas é um péssimo professor e o contrário também acontece. É normal. Isso, e o contrário também. Então tinha que dividir isso, tinha que ter o cara ali, ó, não, vamos contratar aqui um corpo de pesquisadores. Mesmo que os perfis são bem diferentes. Muito diferentes. O perfil de aula, cara, um perfil de comunicação, um perfil diferente de extroversão, de inteligência interpessoal. De criar relação emocional do aluno. O pesquisador é mais ali, quietão dele, isolado. O perfil do pesquisador é um cara de hiperfoco. É um cara que ele vai ter, assim... Ele vai ter a disciplina de fazer um trabalho repetitivo e muitas vezes, assim, introspectivo. Muitas vezes frustrante, porque às vezes não dá resultado nenhum. Caralho. Mas, exatamente, cara. Quando eu estava na faculdade, eu pesquisei um pouco, o grande professor Ruben Gerdrait. Não sei nem se ele trabalha lá ainda, na Mauá. Eu fiz pesquisa de retirada de resíduos de leite em tubulação. E aí você tem que usar soda cáustica. Você lembra que deu um problema na Parmalat, que ficou resíduo de soda cáustica? Eu acho que deu com a Todd também, né? Eu não lembro, eu lembro da Parmalat. E aí esse meu professor, ele tinha pensado num método, e a gente estava fazendo, de fazer por indução, né, elétrica, de você tirar, porque aí você diminui o fluxo de água para tirar o resíduo de soda cáustica. Cara, era um trabalho chatérrimo, velho. Você tinha que ir lá, pegar, ferver o leite, pôr um teco de tubo, ficar pesando toda hora, aí você tem que fazer isso 20 vezes. Nossa, cara, é assim... Se tem uma coisa que eu não sirvo nessa vida é fazer pesquisa, eu queria morrer no... Não, o pessoal não sabe. Foda, cara, eu fiz um trabalho até muito legal. E é um trabalho sobre aço inox com cobalto. Poxa, o assunto tá até bem interessante, porque esse aço inox com cobalto, não sei se sabe, a maioria dos aços que o pessoal chama de aço cirúrgico, você ouve aço cirúrgico, eu tenho um piercing que é aço cirúrgico, você fala, caraca, que louco. É aço inox, tá? É aço inox, beleza. Então é muito utilizado, desde que se descobriu o aço inox, que é um aço que é recente, se usa na medicina. Criou-se um aço inox com cobalto, uma adição de cobalto, e descobriu-se, para a indústria de motores, descobriu-se que ele tinha uma resistência maior à corrosão. Né? E aí o que aconteceu? Que é o que acontece direto. Inúmeros materiais que são utilizados hoje como biomateriais é desenvolvido pela indústria, para a indústria mecânica, indústria automobilística, e os caras pegam porque não tem desenvolvimento para biomateriais. Então eles pegam e usam lá. Eu não sabia disso. Que louco. É a indústria que faz, os caras pegam. Você tem inclusive eu usei, quando eu quebrei a clavícula, eu usei um chamado Field Kirchner, que ele existe desde o século XIX, foi o primeiro... surgiu o aço inox, os caras descobriram esse fio, e eles usam ele até hoje. Tá? Você acha que não tem nada melhor hoje? Tem coisa 1000 vezes melhor. Mas é o que tá lá, e não se tem pesquisa nisso. Bom... Fizeram esse aço inox com uma adição de cobalto, dizendo, esse aço inox resiste mais à corrosão. E eles testaram no motor e ele resistia mais à corrosão. O pessoal de medicina leu, e o pessoal de medicina, quando lê estudo científico de medicina, já não entende muito bem, imagina da área de engenharia. Leram e falaram, pô, legal, vamos usar na medicina. Aí eu fiz um trabalho para motores. Falei, tá, ele resiste mais à corrosão em motor. Mas qual motor? Motor a diesel, a gasolina, a álcool? Aí eu fiz teste em ambientes diferentes. Esse meu estudo tem mais de 20 anos, tá na internet. Bota meu nome lá na internet, escreve aço inox cobalto, você vai achar, tá? O que meu estudo mostrou? Que dependendo do meio do motor, ele realmente resiste mais à corrosão. Dependendo do meio, ele corrói muito mais. Mas aí minha pergunta é, porque eu fiz o teste para motores, e no corpo humano ele corrói menos ou mais? Outra coisa, o aço inox ele tem problema de soltar alguma substância. Eu sei que, por exemplo, o níquel é absolutamente ele banido, não solta, né? Ele difunde, vamos dizer assim. De qualquer... Por exemplo, eu lembro que teve uma época que ficou uma febre de panelas de aço inox que eram caríssimas. Eu lembro até o design delas eram bonitas. Eu era criança, passava na TV, né? Mas eram panelas de aço inox austenítico que tinha alto níquel. E muitas pessoas têm hipersensibilidade a níquel. E aí, exatamente. Isso. E aí soltava o níquel na comida. Falava, não. E aí eu lembro que uma época depois voltou, isso início dos anos 2000 também, voltou a moda dos esmaltados. Sim. Não, tem que fazer taxa. Eu lembro que eu vendia soltava não sei o quê. Mas aí que tá. Não, mas aí... Então, porque o esmaltado, ele é uma espécie de vidro, não é? Você tem vidrado e você tem esmaltado, né? Esmaltado, aí também descobriram que esmaltado também tinha um outro problema. Aí começou a mudar mas tudo é assim, cara. Tudo vai... E no final das contas, a melhor panela, aparentemente, é a panela de ferro mesmo. Que o ferro se solta, não tem problema. Mas o vidro é bom também. O vidro, panela de vidro não tem problema.
né? Até Panela de barro cerâmica. lá do Paraná, ué. Sabe por que você tem alguns países que a cerâmica é muito desenvolvida? Países árabes, China, por exemplo, né? A cerâmica é muito desenvolvida. Por que a cerâmica é muito desenvolvida nesses países? Coincidentemente, são países que as pessoas gostam muito de chá. E antes se usava o quê? Copo, por exemplo, de madeira, usava de metal... E esses materiais mudavam o gosto do chá. Sim. Então eles desenvolveram uma cerâmica para isso. Qual que é o problema aqui? O aço inox austenítico, por exemplo, ele não foi feito necessariamente para você fazer panela para você botar comida e comer. Né? Então o pessoal pega coisas da indústria e faz lá porque quer. Né? Então isso acontece com arte, acontece com a indústria alimentícia. Você não precisa ter alto níquel, aliás, você não precisa, em tese, você não precisa nem ter níquel para ser aço inox. Sim, você faz o aço inox e inox é cromo. Sim. Né? Então você tem as panelas de aço inox de O problema, se baixíssimo... não me engano, o aço inox só de cromo ele é muito mole. É isso que eu tô viajando. Ele fica com a dureza Você muito perde prejudicada. resistência Né? mecânica, mas pra uma panela não tem tanto problema. Mais ou menos, né? Deu uma batidinha ali, amassou. Só que o níquel também ele dá uma... O níquel ele tem várias vantagens. Ele dá uma boa plasticidade. O níquel é uma coisa interessante porque o aço, ele tem... É um dos únicos metais... A gente tem um monte, você tem 88 elementos metálicos na tabela periódica, depende de quem conta, né? E o aço, ele é o único que tem uma característica assim. Os materiais, conforme eles vão diminuindo a temperatura, ele vai ficando mais frágil, né? Mais quebradiço. Isso é normal, todo mundo sabe disso. Você pega uma borracha, né? Super elástica, joga no nitrogênio líquido, ela vira um vidro. Você bate, ela quebra, né? Então, todos os materiais, você vai diminuindo a temperatura, ele vai ficando mais frágil. Todos os materiais, exceto o aço. O aço ele vai ficando mais frágil, mas chega uma hora que ele despenca. Que é o que aconteceu no Titanic, Que é o que aconteceu né? no Titanic. A vitrificação do Isso, aço. é uma transição frágil-dútil. Se eles tivessem botado um pouquinho de níquel no Titanic, ele não tinha E afundado. outra, depois, cara, é que assim, esse assunto aqui eu gosto pra caramba. Quando eu fiz faculdade de engenharia química, eu ia primeiro, até tava conversando isso no off, eu ia pra metalografia. Daí eu descobri que só tinha homem, ambientes feios, horrorosos. Falei, não, eu vou pra cosméticos. Só tinha, aliás, na área de metalurgia, só cara